Boa noite. É porque a internet caiu, infelizmente. A minha irmã Marco não está online. Eu pedi a irmã Marco para começar a prece inicial. Dar início à prece. Mas eu vou continuar. Vamos fechar nossos olhos. Elevar nossos pensamentos a Deus. Pedir ao Pai Celestial que nos derrame bênçãos, sabedoria, paz, amor, harmonia, hoje e sempre. Assim seja. Vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade do livro Qualidade na Prática Mediúnica. O tema de hoje é educação. Vou começar com as perguntas e em seguida respondendo. O médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? Boa noite, irmão Marcos, seja bem-vindo. O médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? Educa-se insensatamente e dever a que o médium se deve comprometer intimamente a fim de não estacionar, aprimorando-se e lograr as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Aqui, nessa primeira pergunta, quando pergunta se o médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la, deixa bem claro que o médium primeiro tem que se educar. Ele tem que se educar para depois ele começar, porque é com a educação que ele vai ter as relevantes finalidades, vai ter as afinidades. Porque quando ele se educa na doutrina espírita, ele começa a seguir os mandamentos de Jesus. Seguir a palavra de Jesus, o que Jesus deixou escrito. Isso acontece quando ele começa a estudar e ele se educar, ele mesmo se educar. Ele não precisa educar a mediunidade, ele tem que se educar para exercer a mediunidade. A segunda pergunta. O irmão Fernando, para deixar mais bem claro aí, é bom quando se fala estudar, né? Deixar bem claro, não é o estudo catedrático, né? Pelo contrário, é estudo espírita, né? Eu estou falando da educação na mediunidade. Estou falando da educação do estudo normal, não. Diante desse conceito de educar-se para a mediunidade, que investimentos o médium deve fazer para exercer sua faculdade com proficiência? O exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. A disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, facilitando o ministério. O equilíbrio de atitudes durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. A perseverança no labor produzirá um clima de harmonia no próprio médium, que se credenciará ao serviço do bem justo, aos obreiros da vida mais alta, objetivando os resultados felizes. Olha que bacana, quando diz assim que o exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. Mas colocou até porque é uma faculdade americanidade. É uma faculdade longa, faculdade não se educa assim, possui faculdade da mediunidade. Marcos, essa faculdade está falando aqui.
Educação, quando você se educa, quando você se educa para a mediunidade, quando o médium se educa para a mediunidade, ele começa a ter o equilíbrio, a perseverança e a sintonia. São três coisas que é necessário para o médium: o equilíbrio, perseverança e sintonia. O equilíbrio são atitudes durante a absorção dos fluidos. A perseverança produzirá um clima de harmonia. E a sintonia decorrerá dos elementos referidos, porque se constitui do perfeito entre o agente principiante na tarefa relevante. A gente precisa. Mônica, boa noite, seja bem-vinda, irmã. A gente precisa se educar. Essa educação, quando eu falo de educação, para quem não é espírita, pode até achar que é a educação que a gente aprende na escola. Mas não, essa educação que a gente está falando é a educação do médium. O médium, para se educar, para ter equilíbrio, perseverança e sintonia, ele precisa dessas três coisas: disciplina moral, mental, disciplina moral e mental, criar bons hábitos, entender mais e saber definir as duas esferas da vida, facilitando o ministério. Quando a gente fala sobre isso, que pode ter alguma pessoa que não é espírita achar que eu estou falando da educação que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos em casa com nossos pais. Não, essa educação que nós estamos falando aqui é a educação da mediunidade. Você se educa para ter afinidade com os espíritos superiores. Para você ter afinidade com o espírito superior, para você não estar mais fazendo cacueco. Tudo isso você tem quando você se educa. Você vai se educando e vai começando a entender a mediunidade, o que é ser médium. Aqui, é transitório e fugaz. A mediunidade, para ser exercida, necessita de interferência dos espíritos, sem o que a faculdade em si mesma deterioriza e desaparece. Quando o médium deixa de se educar, como o médium deixa de exercitar, ela simplesmente desaparece, estaciona. O médium fica estacionado, fica um médium estacionado, que não estudou, não procurou estudar, não procurou se educar, não procurou. Essa educação é de dentro, é você aprender a domar suas más inclinações, deixar o orgulho de lado, as vaidades, tudo isso é educação. Você começa a se educar. Quando você começa a se educar para a mediunidade, você começa a deixar de lado essas coisas que não lhe convém mais, que vai só lhe prejudicar. Kátia, boa noite, seja bem-vinda, irmã. Aí aqui diz, quanto mais trabalhada, mais fácil se faz os registros, cujas informações procederá além do túmulo. Quando o médium se educa, tanto é bom para ele próprio como para os espíritos que auxiliam. Exatamente, é isso que eu estou falando. Que quando o médium ele começa a se educar, ele começa a ter afinidade por aqui mesmo diz, espíritos superiores, espíritos de bom fluido. Porque ele começou a lidar com a mediunidade. Ele começou a se educar. Ele começou a deixar de lado tudo aquilo que não convém mais ele. Porque aqui entra também a vaidade, o orgulho, a soberba, o ódio, a inveja, tudo isso entra aqui. Quando você começa, é a mesma coisa, quando você vai para a escola a primeira vez, você começa a aprender os bons modos, né, que as professoras começam a ensinar, você já começa a dar bom dia, boa tarde, obrigado, boa noite. Do mesmo jeito a mediunidade, quando você começa a se educar, você começa a ter resultados positivos, fluidos melhores. Enquanto isso você não procurar essa educação dentro de você, que deixar bem claro, essa educação você não vai encontrar no centro espírita não, essa educação tem que vir de dentro de você.
Não é eu chegar para irmão Marcos e procurar irmão Marcos uma educação. Não, ele tem a educação dele, ele está lutando cada dia para ser melhor. Eu também tenho que lutar, colocar de fora para de dentro para fora. Começar a jogar tudo que não me convém fora e absorver só as coisas boas. Para eu me tornar um médium bom. Um médium que eu não fique ali quando eu desencarnar agarrada no túmulo, porque a vida é muito mais além do túmulo. Mas quando você não tem conhecimento dessa educação, você estaciona. E você, quando desencarnar, você simplesmente vai ficar ali pegado com as coisas que não lhe convém. Com o seu corpo, com seus bens materiais, achando que, por quê? Você não estudou, você não procurou saber nada. Você está alheio, não sabe de nada da mediunidade. As exposições morais do médium são de vital importância para aqueles que se vinculam pelo impositivo das reencarnações. Esses impositivos das reencarnações são as coisas que nós trazemos de outras reencarnações. Coisas que às vezes a pessoa encontra uma pessoa na rua, aí você nunca viu aquela pessoa, mas quando você olha para ela tem logo, vixe, eu fui com a cara de fulana. Não gostei. Gostei dessa mulher. Isso aqui são coisas que ainda vêm da outra reencarnação. São coisas negativas da outra reencarnação. Que você passou ou teve um conflito com aquela pessoa em outra reencarnação e se encontrou nessa agora com ela e vem com aquele mesmo instinto ainda. Mas para isso, quando você começa a estudar a mediunidade, quando você começa a entender o que é ser médium, o que é vidas passadas, o que é reencarnação, isso aí é uma educação. Você já começa a usar essas frases, que é muito... Às vezes eu uso ela, eu só acho que na outra reencarnação, se eu não gostar de uma determinada pessoa. Às vezes não é questão de ter raiva, é não gostar. Aí eu digo, acho que na outra reencarnação fulano fez isso comigo. Porque eu não me dou muito, não é gostar, porque a gente não se bate bem, até os pensamentos é diferente. Mas isso aí foi porque quando eu comecei a estudar a mediunidade, eu comecei a me educar, eu comecei a entender. E outra coisa, eu sempre, depois que eu me tornei espírita, eu sempre digo isso. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, a gente é obrigado a respeitar. Ninguém é obrigado, eu não sou obrigada a gostar de ninguém, mas eu tenho que respeitar a outra pessoa. Porque se eu tenho um conflito com uma pessoa... Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo, Antônio Marcos. Mônica, já dei boa noite. Eu sempre digo isso, quando eu escuto um relato, uma história que a pessoa diz, fulano não gosta de ciclano. Eu digo, não, mas ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Você é obrigado a respeitar, mas gostar você não é obrigado, né? Porque a gente já vem de outras reencarnações, já vem trazendo coisas negativas de outra reencarnação para essa. E se chegar aqui e continuar na mesma mesmice, não. Tem que respeitar. Verdade, amigo. Obrigado, Mar. Aqui não apenas anelar pelo bem, mas o executar das ações do enobrecimento. Não apenas nos almiste dedicado, mas nos comportamento natural, instrumento da vida, sendo o recurso valioso de quem se encontra no meio, na condição de instrumental, imprescindível, a conscientização do intermediário em favor dos resultados felizes. Marcos, quiser perguntar alguma coisa, viu, irmão? Fica à vontade. E os demais também, quiser perguntar. A educação do médium, coordenado atitudes, corrigindo falhas de qualquer natureza, evitando distúrbios, equilibrando o pensamento e dirigindo em técnica que resultará eficaz para uma sintonia correta. Tá vendo quando o médium se educa, ele começa a evitar distúrbios, ele começa a adquirir equilíbrio, o pensamento dirigido para a técnica de resultados eficazes. Nesse sentido,
A evangelização espírita se impõe em caráter de urgência, evitando-se a vinculação com práticas, superstições perfeitamente dispensáveis. São os requisitos morais que respondem pelos resultados favoráveis ou não na tarefa mediúnica. A evangelização na doutrina espírita, o evangelho do lar, evangelização do evangelho do lar também é uma forma de você se educar. Quando você começa a fazer o evangelho do lar, que é muito importante nós espíritas fazer o evangelho do lar, nós também começamos a nos educar nossa família. Porque eu ouvi aí no centro espírita um relato de eu não me lembro quem foi, mas disseram que quando você faz o evangelho do lar na sua casa, aquela rua é beneficiada. Você já ouviu falar isso, Eduardo? Aquela rua também recebe um benefício. Olha que importante a importância do evangelho do lar, quando você fala aqui da evangelização espírita. Marcos colocou: o médium pode ver as coisas e pode acontecer o que ele vê? Claro, Marcos, pode. Irmão Marcos já respondeu aí. Quando você começa a fazer o evangelho, você também está se educando, você está educando sua família. E não só educando a família, porque nós aqui não estamos só para falar dos encarnados, não. Estamos para falar mais dos desencarnados. Quando você começa a se fazendo os evangelhos, a evangelização, você também começa a educar os desencarnados que estão ali por perto. Eles também começam a aprender. Por isso que é importante o médium se educar. O médium não se educa só para o bem dele, não. O médium tem que se educar para os desencarnados, para aqueles espíritos que ele rodeia. Vou para outra pergunta. Poderíamos encontrar nas recomendações de Jesus uma diretriz segura para o exercício mediúnico na Terra? E aí, o que é que vocês acham? Marcos colocou: todo quarteirão recebe os benefícios do evangelho no lar. Eu vi, Marcos, uma pessoa falando, aí um irmão do centro espírita, eu não sei quem foi. Mas eu acredito que quando realmente você começa a fazer o evangelho lá, você começa a educar aqueles espíritos que estão ali, aqueles espíritos impuros que estão ali, eles começam também a se educar. Eles começam a ouvir, porque muitas vezes um espírito ele não é educado porque ele não tem a oportunidade de ouvir o evangelho do lar, ele não tem a oportunidade de ouvir um médium evangelizando, né? E quando começa a evangelizar, ele também vai se educando. Aí essa pergunta, olha que pergunta interessante. Poderíamos encontrar nas recomendações de Jesus uma diretriz segura para um exercício mediúnico na Terra? Eu acho claro que sim, né? Aí a resposta. Jesus recomendou com sabedoria aos seus discípulos, portadores de mediunidade: curais os enfermos, expulsais os demônios, dais de graça o que é de graça recebeste. Numa diretriz que não dá margem à evasão do dever, nem tampouco a acomodação com o erro, a indolência ou a coleta de lucros materiais ou morais, como decorrência da prática mediúnica. Olha, quando Jesus ele deixa bem claro aqui: você dá de graça o que recebeste de graça, né? E ele fala aqui que nem tampouco a acomodação com o erro, porque às vezes nós encarnados, nós irmãos, nós gostamos muito de se acomodar com o erro. Porque se acomoda ali, não faz nada para sair do erro, fica acomodado. E Jesus não tem por inocência, porque ele deu ele mesmo diz aqui, são palavras dele, quando ele diz nem tampouco a acomodação com o erro. Ele não tem nada, ele não toma ninguém por inocente. Porque todos nós podemos reparar nossos erros. Todos nós poderemos reparar nossos erros. Não tem para que nós viver no erro.
Expulsai os demônios. Que demônios são esses? Não são demônios espírito, são os demônios. Esses demônios eu vou dizer a vocês agora o que são, porque tem muitas pessoas que confundem demônios com espíritos. Não, esse demônio ele é o ódio, a raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja. Tudo isso são demônios que vivem dentro de nós. É nós mesmos que provocamos. Aí tem pessoas que confundem com... leva para os desencarnados. E os desencarnados são demônios. Não, esses demônios são tudo isso que nós ficamos dentro da gente. E não tem o orgulho, que nós às vezes queremos ser melhor do que o outro. A inveja. Isso daí são tudo demônios que devemos expulsar. É expulsar os demônios, é expulsar isso, é tirar isso de dentro da gente. Quando nós conseguimos tirar essas coisas, essas negatividades, esse desrespeito com o outro irmão da gente, tratamos mal, aí é quando nós conseguimos expulsar os demônios. São isso que são demônios. Deixar bem claro aqui. Pois tem pessoas que falam da doutrina espírita. Existe muito, Marcos, pessoas que falam. Eu acabei de explicar agora, pessoas que confundem pessoa desencarnada com demônios. Não, os demônios, cada um de nós, eu carrego, você carrega, são demônios de essas coisas que eu falei, negativa, ódio, essas coisas, a inveja. Uma vez, uma cantora, ela fez uma citação dessa, e as pessoas começaram a cair em cima dela. A mídia começou algumas religiões começou a dizer as coisas. Não, mas eu entendi muito bem o que ela quis dizer. Ela usou a frase, libera esses demônios que estão dentro de vocês. Ela quis dizer, expulsai-me esses demônios que estão dentro de vocês. São isso, é as invejas, é o ódio, é a maldade, é a arrogância, é a mentira. São tudo isso que devemos lutar no dia a dia. Se cada um de nós parasse para pensar, nós não tínhamos tempo nem de olhar para a vida do outro. Porque isso tudo está dentro de nós. Aí você pode até dizer, não está não, eu não sinto nada disso. Sente. Tem hora que você sente. Tem hora que você desperta raiva. Tem hora, a não ser que você esteja muito bem evangelizado, muito bem vigiado, orando sempre para nada disso lhe atingir. Mas todos nós seres humanos, carregamos dentro de nós isso. E no momento só basta uma pessoa pisar no seu pé, você já desperta aquela raiva que está dentro de você. Tá entendendo isso que eu quero dizer a você? Que todos nós temos essas coisas, não é só nossos irmãos que tem. Todos nós temos essas negatividades e devemos tirar e expulsar. É isso que Jesus quis dizer. Por isso que é bom o Evangelho do Lar. Por isso que é bom estudar a mediunidade, estudar e entender e absorver as coisas da mediunidade. E sempre orar e vigiar. Porque se você olhar, todos nós temos um pouquinho de tem uns que tem mais e outros tem pouco, mas todos nós temos um pouquinho disso. De orgulho. Quem é que não fica orgulhoso quando passa numa faculdade? Todos nós ficamos. Porque eu não vou dizer que não fica, todos nós ficamos. Quem é que não fica orgulhoso quando um filho se forma, arruma um bom emprego? Tudo isso. Agora, um orgulho é um orgulho saudável. Um orgulho que você... Esse orgulho é bom, mas é um orgulho saudável. Quando você tem orgulho daquilo que você fez. Por exemplo, eu estudei, passei numa faculdade de medicina, é só um exemplo. Aí eu vou ter orgulho do que eu fiz, mas já pessoas têm esse orgulho para derrubar o outro. Se acha melhor do que o outro. Não, um pouquinho de orgulho é bom, mas quando você se orgulha do que você fez, sem prejudicar ninguém. Para o bem, exatamente, para o bem. Niva Furtado, boa noite, minha irmã, seja bem-vindo. Marco colocou, quando ganha um prêmio, exatamente, Marco, todos nós se orgulhamos, mas que seja um orgulho que seja saudável, não um orgulho doentio, um orgulho de, eu sou mais de que
de que fulano, eu sou melhor, não. A, B e C. A e B e C, não. Tem que ser um orgulho que seja bom. Um orgulho saudável do que você fez. Salutar, né? Salutar, né? O ensinamento mediúnico já é para isso, né? O ensinamento mediúnico já é para isso. É para você Domar, né? Domar essas má inclinações que existem dentro da gente. Doa as tuas horas disponíveis ao exercício da mediunidade nobre. Falar, escrever, ensinar, aplicar passes, magnetizar a água pura. Orar em favor do teu próximo. Intervir com bondade e otimismo nas paisagens enfermas de quem te busca. Ajudar a evangelizar os espíritos em perturbações. Sobretudo, viver a lição do bem, arrimando a caridade, pois o médium sem caridade pode ser comparado a um cadáver de boa aparência. No entanto, há o caminho da degeneração. Tá vendo como a caridade é importante para o médium? Tá vendo que quando você evangeliza os espíritos, tem que evangelizar os espíritos de perturbações, que tem pessoas, espírita mesmo, que não quer dar valor àqueles ser que vivem na perturbação, mas são os que mais precisam da nossa oração, são os que mais precisam dessa educação mediúnica, porque essa oração que suaviza, essa oração que faz eles procurar a luz, que faz eles entender as perturbações. A caridade, como mesmo diz aqui, um médium, quando deixa bem claro aqui, um médium sem caridade, ele é um cadáver. Um médium sem caridade, ele é morto. Ele não faz a caridade, ele é um cadáver de boa aparência. Ele só tem a aparência de médium, mas ele não faz a caridade. Tá vendo como a caridade é importante na vida do médium? E não é só a caridade de chegar e dar alimento, não, meu povo. É uma caridade de você chegar e escutar uma pessoa e dar um conselho. É tão bom você ouvir uma pessoa que está aflita naquele momento e dar um conselho. É a caridade de você dar um bom dia. Olha, irmão, eu vou dar um exemplo aqui. Irmã Albinete, ela todo dia, independente ou não, ela dá um bom dia para mim. Todo dia. Isso aí já é uma caridade. Isso daí eu tenho certeza que ela não só faz para mim. Faz para todas as pessoas que estão na lista do WhatsApp dela. Talvez ela já está fazendo uma caridade. Aquela pessoa às vezes acordou estressada naquele dia e ela deu um bom dia e a pessoa se alegrou com aquele bom dia dela. Não é só porque tem pessoas que acham que a caridade é só pegar uma feira e dar. Não, isso não é caridade. É bom o alimento, dar o alimento, mas a caridade mesmo é a caridade que você para, você escuta, você entende seu irmão, você dá um conselho. Tem pessoas que, eu não tenho paciência de ouvir fulano, não. Fulano só vive reclamando. Mas aí acha que está fazendo caridade. Mas eu sou tão bom, eu faço tanta caridade. Não. Às vezes a pessoa só quer a caridade de ser ouvida. Só ouvir. A caridade é tudo na vida do ser humano. É verdade, Marcos. Com certeza. O médium já diz aqui, né? O médium sem caridade é um cadáver de boa aparência. Quer dizer, o médium só, eu sou médium, eu sou isso, ou que ele não faz caridade, não adianta nada. A outra pergunta. Se alguém souber responder, fica à vontade. No processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental? Aí, ó, aqui, a resposta. Quando solicitamos concentração dos cooperadores, pedimos que as mentes sincronizem no gerador de forças que é a divindade, a fim de podermos catalisar as energias dos ministérios mediúnicos. A média que se resulta das fixações mentais dos membros, que constitui o esforço da sensação mediúnica, oferece os recursos para realizações programadas.
Olhe como é importante. Olhe a importância da concentração. Você tem que estar concentrado. Para você estar concentrado, você começa a gerar uma força. Você gera essa força quando você está bem concentrado. A concentração individual, portanto, é de alta revalência, porque a mente que sintoniza com as ideias superiores vibra em frequências elevadas, que não é capaz de manter-se no mesmo clima de vibração, produz descargas oscilantes sobre a carrete geral, que é a desarmonia, a semelhança da estatística que perturba a transmissão da raia sonora nos aparelhos de rádio. Tá vendo aqui? Quando você não se concentra direito, quando você vai para essa concentração aqui tá falando, eu acho que é quando você já vai para a reunião mediúnica. Você chega na mesa, na reunião mediúnica, toda descontrolada, pensando no problema que deixou em casa, pensando numa coisa que viu, que lhe perturbou na ida para o centro espírita. Isso daqui faz com que a vibração dela fique oscilando. Por isso a concentração na mediunidade é muito importante, a mente é muito importante. Saiu para o centro espírita, vai para a reunião mediúnica, deixe tudo de negativo lá fora. Faça como uma historinha que eu ouvia quando eu estudava, da professora que contava a história que toda vez que saía de casa, toda vez que um menino saía de casa, ia lá no pé de árvore e deixava os problemas dele lá. E quando voltava, que ia para a escola, deixava os problemas da casa dele tudo no pé de árvore. Quando voltava, pegava de novo. Do mesmo jeito, vamos fazer aqui, quando nós for para um centro espírita, quando for participar de uma mesa, de uma reunião mediúnica, vamos deixar os problemas num pé de árvore. Nem que depois você volta lá, passa e pega de novo. Mas vamos deixar e vamos com a mente pura, com a concentração. Vamos chegar lá voltado só para a mediunidade, só para o estudo mediúnico, só para aquela concentração. Porque aí você, com sua mente perturbada, você tanto perturba, tanto você fica oscilando, como você perturba os outros irmãos médios que estão no momento. Marco falou, quando você fala, os espíritos escutam? Com certeza, Marco, eles escutam. Ainda bem que irmão Marco já respondeu aí. Eu estava tão entretida aqui que eu não vi sua pergunta, Marcos. Mas Marcos, ele fica respondendo. Tá bom, Antônio Marcos? É indispensável, cria-se um clima geral de otimismo, confiança e oração, o que conduz à produção de energias beneficências, de que se utiliza os instrutores desencarnados para as realizações edificantes do socorro espiritual. A concentração é, pois, fixação da mente numa ideia positiva, idealista ou na repetição meditada da oração que edifica, e que, elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe em reciprocidade descargas positivas de alto teor de energias santificadoras. Concentra em deter pensamento em alguma coisa, fenômeno a princípio da natureza intelectual, que em breve se torna automático pelo ato consoante ocorre nas pessoas pessimistas ou idealistas, e que por um processo de repetição inconsciente mantém sempre o mesmo clima psíquico, demorando-se nas províncias do pensamento que lhe atrai. Com o esforço inicial, com o exercício da continuação e com a disposição de acertar, cria-se as condições positivas para o êxito de uma concentração feliz, facilitando dessa forma as comunicações espirituais que se sustentam nessas faixas de vibrações. Quando você começa
a ter um pensamento, uma concentração. Você cria bom hábito. Você começa a ter naturezas intelectual. Você adquire bom hábito. E aí o seu esforço, você começa a criar energias positivas para um bom êxito de concentração. Você se torna mais feliz, facilitando dessa forma uma comunicação melhor com o mundo espiritual, com os espíritos. Mas tudo isso só vai depender se você estiver bem concentrado, estiver com sua mente calma, relaxada. Se você estiver com a mente perturbada, pensando em problemas que deixou, pensando em outras coisas, você não vai conseguir ter um êxito nas comunicações espirituais. Você vai atrair para você espírito de baixo teor, espírito com a mesma forma do seu pensamento. Se você está pensando negativo, você vai atrair espíritos negativos. Se você está pensando positivo, você vai atrair espíritos superiores, espíritos espíritos nobres. Tudo isso depende do nosso pensamento. Nosso pensamento é que faz as comunicações espirituais, as faixas positivas ou as faixas negativas. Está em cada um de nós. Nós que devemos ter cuidado, muito cuidado. E o remédio é orar e vigiar sempre. Aqui a outra pergunta. Vou olhar o tempo aqui do Instagram, dá tempo. Qual o modo de concentração a ser praticada pelos participantes de reunião mediúnica? Olha que pergunta. Qual o modo de concentração a ser praticada pelos participantes de reunião mediúnica? Algumas correntes espiritualistas recomendam a necessidade da concentração. Mas colocou, o pensamento é tudo que você pensa e acontece. Exatamente, Marcos. Você só pode atrair coisas boas para você se você pensa coisas boas, coisa positiva. Se você começar a sair de casa, vou dar um exemplo, você sai de casa agora, já começou, hoje o dia começou errado, tudo tá errado, sua vida aquele dia vai ser toda errada. Tudo vai ser errado ali para você. Mas quando você começa sair de casa com o pé direito, pensando positivo, tudo vai fluir naquele dia melhor para você. Porque as palavras têm poder, né? Porque a palavra é o pensamento. Você pensou e falou. Se você pensa coisas negativas, você só vai atrair para o seu lado espíritos negativos. E você vai se acomodar no erro. E é esse erro aí que Jesus fala. Você não deve se acomodar com o erro. Pensar negativo, você tem que pensar positivo. Mesmo que aquele dia ali deu tudo para ser errado, mas você está pensando positivo. No fim, tudo se organiza e termina bem. Tá entendendo? Aqui fala, algumas correntes espiritualistas recomendam a necessidade da concentração como ser um veículo para a personalidade, por meio de cujo o espírito locra atinge o êxito. Assevera que está em busca interior e concede a plenitude, que ele se liberta a individualidade eterna das amarras tirânicas, das múltiplas personalidades decorrentes das reencarnações passadas. Marco colocou, aquilo que você pensa, você traz, com certeza. Olha aqui como é interessante essa parte aqui. Quando você não se concentra, você não consegue adquirir êxito em nada. Tudo que você vai fazer, você tem uma concentração. Quando você começa a atrair coisas das reencarnações passadas. Às vezes as perturbações vêm das reencarnações passadas. Você se perturba do nada. Você começa a se perturbar do nada. E vem das reencarnações passadas. Aí, como você não é espírita, não estuda a mediunidade, não procura estudar a mediunidade, você nunca vai entender. Mas as perturbações
é mais das reencarnações passadas. Tá entendendo? Quando você começa a buscar no seu interior, você começa a adquirir a plenitude. Você começa a deixar de lado tudo que lhe faz mal. Mas tudo isso vem da concentração. Você começa, o seu espírito começa a adquirir erro. Leandro, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Aprendemos, no entanto, com Jesus, que o trabalho executado com vistas exclusivamente para o êxito do trabalhador pode significar-lhe a morte temporária da possibilidade redentora. Olha que bacana, né? Olha, aprendemos, no entanto, com Jesus, que o trabalho executado como vistas exclusivamente para o êxito do trabalhador pode significar-lhe a morte temporária da possibilidade redentora. O bastante respeitáveis os conceitos que preconizam a evolução individual, somos chamados pelo sublime Galileu a proceder de maneira que os nossos irmãos da retaguarda avance conosco, custando-nos embora um sacrifício que, se embargo, o são também daqueles instrutores que seguem à nossa frente e estagiam esperando por nós. Quando nós conseguimos evoluir individualmente, nós conseguimos levar com nós aqueles irmãos da retaguarda. Aqueles irmãos, eles começam a avançar conosco. E como isso acontece? Quando você começa a estudar a mediunidade, quando você começa a se educar, quando você começa a ter sacrifício, porque tudo na vida tem um sacrifício. Quando você... Fernanda, qual é o sacrifício? Para você lutar contra o seu orgulho, quem convive com pessoas orgulhosas, ou tem a oportunidade cada um de nós convivemos com pessoas orgulhosas mesmo, pessoas que têm orgulho de tudo. É um sacrifício para ele deixar aquele orgulho. Mas quando ele consegue deixar aquele orgulho, aquele espírito que estava ali perto dele, de baixo nível, de baixa negatividade, ele também se liberta, ele começa a evoluir com aquela pessoa. Agora, nesse momento, nós estamos fazendo essa live. Tem muitos espíritos que eu não estou fazendo aqui só para encarnado. Tem muitos desencarnados que gostando, que se evoluindo também, está conhecendo a verdade. A concentração dinâmica, em nosso ministério de intercâmbio com os sofredores desencarnados, nas salutares reuniões de esclarecimento espiritual, a nossa concentração não deve objetivar uma realização estatística iniporente, da qual se pudesse fruir o entorpecimento da consciência, ser o resultado ativo do socorro generalizado aos que respiram conosco a psicosfera ambiente. Quando tem a reunião de esclarecimento para o esclarecimento espiritual dos desencarnados, eles têm um socorro espiritual, que as reuniões mediúnicas servem para isso, né? Marcos está aí, ele também quiser colocar alguma coisa sobre isso. As reuniões mediúnicas, elas servem mais para orientar, esclarecer aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos perturbados que estão sofrendo porque desencarnou, estão sofrendo porque deixou a família aqui, outros sofrem porque não conseguem se libertar da terra, porque gostam ainda daqui, e a reunião mediúnica serve para isso, para esclarecer, para conduzir eles à verdade, que já desencarnaram, que precisa seguir a vida deles, que precisa aceitar, né? Tudo isso é uma evolução. Eles se evoluem, eles começam a se evoluir, porque muitos
quando desencarna, nem sabe que desencarnou. E só através das reuniões mediúnicas que muitas vezes eles descobrem que se reencarnaram. E a reunião esclarecedora é para isso, é para esclarecer que a vida continua, que não precisa mais estar aqui na Terra, não precisa mais estar pegada a bem material, porque a vida continua, mas de outra forma, de outro modo diferente, porque muitos não sabem. E eles começam a se libertar, muitos começam a se libertar quando vem para uma reunião esclarecedora. Eles começam a respirar o mesmo ambiente, o ambiente começa a respirar. Porque eles aprenderam que a vida continua, mas em outro plano, de outra forma, que eles começam a ser felizes, porque a felicidade não, como já diz assim, que a felicidade não é para esse mundo, a felicidade é para o outro mundo, né? E quando eles vêm para uma reunião perturbada e pegam um bom médio e conseguem esclarecer isso para eles, eles retomam a vida eterna, tá entendendo? Concedamos aos perturbadores e perturbados o plasma, alimentos mediante o qual se liberte das teias infelizes que os fixa aos propósitos inferior em que se compraz por ignorância ou desequilíbrio. Marcos colocou em outro plano espiritual. Verdade, Marcos, mas muitos só conseguem adquirir esse conhecimento através da mediunidade, através das reuniões esclarecedoras da mesa mediúnica, que começa a liberar um plasma, e esse plasma é um alimento para eles se libertar. Eles começam a se libertar das ignorâncias, muitos se libertam dos bens materiais, das paixões, que são... As paixões podem ser qualquer coisa. Pode ser um carro, pode ser uma roupa, isso aí são paixões, não é? E eles começam a se libertar e começam a evoluir, né? Porque eles começam a evoluir. Quando você começa a se libertar das coisas que você deixou aqui, das coisas terrestres, você começa a se evoluir. É o primeiro passo para a evolução. O intercâmbio mediúnico é sublime, concessão da divindade aos que ainda se aferram às ideoplastias desditosas, aos magnetismos da carne, de que não se consegue libertar, produzindo-lhe choques de várias procedências no instante da psicofonia atormentada ou do intercâmbio refrigerador. Aqui quando eles começam a se libertar das coisas da carne, as coisas que ficam aqui no mundo terrestre, na terra, aí eles começam a se libertar, eles começam a ter uma divindade, eles começam a se evoluir, eles começam a procurar luz, eles aceitam aqueles desencarnos, muitos deixam de perturbar, mas tudo isso acontece quando o médium está educado, quando o médium consegue passar isso para o desencarnado. Porque se pegar um médium que não seja educado, um médium que não tenha entendimento de nada, essa pessoa que procurou ele, esse desencarnado que procurou ele para ter uma palavra de conforto, vai passar a vampirizar ele, vai passar a vampirizar, a sungar as energias, sungar as energias do médium, até o médium também ficar doente, e deve acontecer um desencarno, né, irmão Marco? Se o irmão Marco fala aí, essa parte aí, que às vezes acontece até um desencarno, porque para isso o médium tem que estar bem preparado, o médium tem que estar bem estudado, tem que estar sempre em oração. É por causa disso, porque se de repente apareceu uma pessoa que desencarnou, um espírito desencarnado, atrás de um conselho, e aquele médium está para baixo, com um pensamento negativo, em vez de o médium fazer uma boa ação, esse espírito vai se aproveitar do momento que ele está e vai passar a vampirizar ele.
Ah, como é esse vampirismo? Se ele for um fumante, se ele for uma pessoa que bebeu, ele vai começar a vampirizar o médium com isso. O médium de repente vai começar a beber, vai começar a querer fumar. Por quê? É através daquele médium que ele vai sugar as coisas, as energias que ele gostava aqui na Terra. E ele vai começar a usar, fazer uso. Por quê? Por isso que o médium tem que sempre orar e vigiar. Por isso que eu escutei já várias vezes no centro espírita eles falar, se você não tiver bem equilibrado, é melhor você nem frequentar uma mesa mediúnica. Porque em vez de você melhorar, você vai pegar uma obsessão. É por causa disso, porque o médium não estuda. O médium acha só porque é médium, eu sou médium, não preciso estudar, não preciso ter educação nenhuma. Mas não precisa. Precisa porque estão mexendo com pessoas desencarnadas, com espíritos que já foram ser humano igual a nós e eles continuam a vida deles. Agora eu vou terminar. Assim elevamos em pensamento, fixando no Cristo de Deus, simultaneamente abrindo os nossos braços aos sofredores do caminho e sofredores que somos, quais todos nós, em considerando a transcendência da misericórdia divina, de modo a ajudá-los na recuperação da paz de que todos nós necessitamos. Pois é, quando nós elevamos nossos pensamentos a Deus, nós começamos a abrir nossos braços, porque todos nós somos sofredores. Todos nós somos sofredores. E começamos a... Vou olhar a hora aqui. Já é 8h24. Eu acho que eu vou chamar de irmão Marco para fazer a prece final, porque é 8h24, no Instagram vai encerrar. Marcos, você pode fazer a prece final? Marcos, se você puder fazer a prece final, dê um joinha aí. Porque o assunto já encerrou e o Instagram vai encerrar também. Pronto, eu vou mandar uma solicitação para você. Boa noite. Boa noite. Já é 8h25. Vamos fazer a prece. Faço. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de existência na Terra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de participar da prece final do estudo da noite de hoje. Abençoa, Senhor, da vida, todos os lares, todos os nossos irmãos necessitados da Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, queridos irmãos, amigos espirituais que nos acompanham, que nos inspira, que nos protege por esta oportunidade. Que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre. Graças a Deus. Obrigada, irmão Marcos. Amanhã haverá a palestra da Madre Teresa. Eu vou fazer a palestra do Madre Teresa desde já. Estão todos convidados para acompanhar a nossa palestra. Obrigado e um abraço a todos. Um abraço. Pronto, meus irmãos. Por hoje foi só isso, estudar o tema educação. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui comigo nesse momento. Um abraço em cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Até sexta-feira. Tchau.